uma bailarina de sapatilhas com as pernas estendidas. Essa é a primeira imagem que normalmente vem à nossa cabeça quando pensamos em balé. A bailarina é uma elegância misturada com uma etiqueta. Uma artista que contém o conhecimento, a cultura, a técnica. Sapatilha, o cabelo preso. Coque e roda. O balé clássico é um tipo de dança em que os bailarinos sempre usam sapatilhas. Assumem uma postura ereta e movimentam braços e pernas de forma harmônica e simétrica. Privilegiam a verticalidade do corpo e transmitem a sensação de leveza. Mas existem muitas outras formas de se expressar através da dança. Aqui, tudo é diferente. Os bailarinos nem sempre usam sapatilhas. O figurino e os movimentos são outros. O tronco não está sempre ereto. Essa é a dança moderna. Para saber quais são as diferenças entre o balé clássico e a dança moderna, vamos voltar ao século XV. O balé clássico nasceu nas cortes italianas no século XV, mas foi na França que ele se desenvolveu e ganhou destaque, principalmente com Luís XIV, fundador da Academia Real de Dança. Com a Revolução Francesa, o balé ficou em segundo plano. Mas o romantismo, movimento artístico que marcou o século XIX, fortaleceu essa arte novamente. Foi a época das grandes coreografias que são apresentadas até hoje, como o Quebra-Nozes ou o Lago dos Cisnes. As mudanças que originaram a dança moderna começaram ainda no final do século XVIII. O francês Jean-Georges Noverre propunha mais realismo e liberdade nas coreografias. Já no início do século XX, o bailarino e coreógrafo russo Vaslav Nijinsky ajudou a concretizar essas tendências. O período entre o final do século XIX e o início do século XX foi de muitos avanços tecnológicos, transformações políticas e sociais. As vanguardas artísticas refletiam e assimilavam essas evoluções, questionando as estéticas aceitas até então. Com a dança não foi diferente. As normas rígidas do balé clássico foram sendo questionadas, dando origem a novos estilos. Os movimentos da dança moderna começaram a sair do tronco. As pessoas começaram a dançar descalças e se jogavam no chão. Tinham movimentos de tensão, relaxamento, suspensão, queda. E a dança clássica foi sempre uma dança ela quer sair do chão. Ela quer ser etérea, quer ser mais leve. Exatamente o contrário da dança moderna. Artistas como Isadora Duncan e Martha Graham abriam os caminhos para a dança moderna, substituindo a técnica e habilidade do balé clássico pela expressão de sentimentos, sonhos e emoções. A Isadora Duncan, ela renegou completamente o balé clássico. Ela queria dançar o movimento das ondas, queria dançar os ventos, tempestades. Ela queria se aproximar de coisas da natureza e dançar sozinha. Então,
Ela, por exemplo, tirou espartilhos, tirou sapatilha, tirou meia, tudo que se usava no balé clássico. Ela não quero nada disso, eu quero dançar com o meu corpo livre. Ela se inspirou muito nas lápides de urnas gregas, em relevos de bailarinas gregas dançando. E ela tentou recriar esses movimentos gregos. A Martha Graham tem uma importância muito grande na dança moderna, porque ela, ao contrário da Isadora Duncan, ela quis mostrar sentimentos e sensações, coisas que estavam acontecendo socialmente na época em que ela vivia. E ela se baseou numa coisa vital, que é a nossa respiração, para desenvolver uma técnica dela. Então, esses movimentos, a Martha Graham começou a usar muito. As teorias sobre o movimento, formuladas pelo coreógrafo húngaro Rudolf von Laban, tiveram um grande impacto na busca pela liberdade expressiva do corpo. Suas ideias estão entre os fundamentos da dança moderna até hoje. Ele se baseou em coisas simples, por exemplo, movimentos, coisas simples que a gente faz. Correr, andar, parar, se jogar, sacudir, pular. Ele foi se baseando na movimentação natural e chegou num estudo bastante profundo, onde ele fala de 4 fatores do movimento que são muito importantes. O peso ou força. Eu estou vivo, então eu estou usando uma energia aqui. Então eu estou fazendo um movimento, estou conversando, estou usando uma força para fazer isso. Senão eu estaria inerte. O espaço, eu estou usando espaço. Eu estou aqui sentado nesse banco, o meu corpo tem um volume, esse espaço aqui é meu. O tempo. Então, sempre que uma pessoa se movimenta, ela usa uma determinada força dentro de um determinado tempo ou ritmo. E o 4º fator seria fluência. Existe uma fluência livre, que seria uma fluência como isso que eu estou fazendo, ó. Uma fluência que liberta, eu estou livre aqui, estou solto, meu corpo está se movimentando. E tem uma fluência controlada, eu posso parar. Faço um movimento, parei. Laban definiu também 8 dinâmicas que fazem parte do movimento: empurrar, deslizar, flutuar, torcer, sacudir, vibrar, socar e talhar. Em 1928, Laban cria um sistema para registrar graficamente os movimentos da dança. É a labanotação. Laban criou símbolos para representar as partes do corpo humano, as posições posturais e as direções de movimentos. Dessa forma, a labanotação funciona como uma partitura. Ao invés de símbolos gráficos representando notas musicais, temos símbolos gráficos representando movimentos do corpo. Esses movimentos são formados por vários elementos que atuam em conjunto. Tempo, peso, espaço e fluência acontecem todos ao mesmo tempo. Por isso, a labanotação possui diferentes graus de complexidade. O mais básico é os símbolos espaciais. Então, que com esses símbolos você já faz muita coisa. Então, por exemplo, aqui a parte preenchida é o nível baixo do movimento. A parte branca é o nível médio do movimento. A parte listrada é o nível alto do movimento, acima do ombro. São códigos, eram baseados em risquinhos. Por exemplo, vou fazer um risco aqui, um outro risco aqui e um risco no meio. Parece um F, mas não é. Esse risco significa uma coisa assim, ó, pá! Como se fosse um soco, por exemplo. E assim, ele foi criando vários símbolos. A junção de todas essas coisas do Laban tem infinitas possibilidades para criar. Porque eu posso fazer um movimento muito grande, rápido. Depois eu posso fazer um movimento grande, sacudido. Depois eu posso fazer um movimento grande,
torcido. Só que, olha as variações. Então, um coreógrafo, para estudar, ele pode enriquecer a coreografia com várias coisas. Laban acreditava que qualquer pessoa é capaz de dançar sem que fosse necessário um treinamento específico para isso. Foi a partir desse princípio que ele criou a dança coral, coreografias simples para grandes grupos de pessoas que se movem juntas, dançando de forma colaborativa. No Brasil, alguns profissionais de dança levaram adiante os ensinamentos de Laban, como Maria Duchene e o próprio J.C. Viola. Aqui no Brasil, vários educadores estudaram para trabalhar com crianças. Tive uma ramificação muito grande de pessoas que acho que aproveitaram o trabalho do Laban em várias situações. Ao descobrir que você, juntando movimentos, você cria uma dança, como juntando palavras você cria uma poesia, né? Juntando notas você cria uma música, ele disponibiliza, né, essa possibilidade de expressão para qualquer pessoa. Dança é uma expressão física, mental e emocional em movimento. Eu estou dançando, ó. Isso é dança. Isso que eu estou fazendo é dança. Isso também é dança. Então, ele quis dizer que todo mundo pode dançar. Você coloca uma música na sua casa e... já dançou. Já tô dançando. Todo mundo pode dançar.